Oi, meu nome é Ingrid, eu sou licenciando em Matemática pelo IFRJ e para a disciplina de História da Matemática eu vou estar apresentando para vocês o historiador, escritor e matemático Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido como Malbatã. Então, para começar, quem foi esse enigmático homem e fascinante escritor? Júlio César de Mello e Souza, no período que começou a escrever, percebeu que usar outro nome ou pseudônimo faria muito mais sucesso do que assinar pelo seu próprio nome. Para entender melhor quem é Júlio César e quem é Malbatã, a gente tem que entender a diferença entre pseudônimo e heterônimo. Pseudônimo é quando você cria um nome, só porque você não quer utilizar o seu nome de verdade para determinada obra, não quer ser conhecido pelo seu nome verdadeiro. Já o heterônimo é quando você cria toda uma história, toda uma biografia para um personagem e você dá um nome a ele, assim como uma história de onde ele veio e tudo mais. O que o Júlio César de Mello e Souza fez foi criar um heterônimo com o nome, um dos heterônimos, né, com o nome de Malbatã. E quem foi Malbatã? Júlio César escreve esse personagem como um muçulmano, nascido na Pérsia em 1885, que veio do Cairo e se mudou para Constantinopla, onde concluiu seu curso em Ciências Sociais. Além de escrever em jornais e em revistas, foi contratado por um sheik árabe para desenvolver habilidades e atividades que envolvessem inteligência e matemática. A gente sabe também que Malbatã morreu numa batalha pela liberdade de um povoado, segundo essa história que o Júlio César criou. Mas e quem foi Júlio César de Mello e Souza? Júlio César de Mello e Souza é filho de João de Deus de Mello e Souza e Carolina Carlos de Toledo. O seu pai se mudou para a cidade de Queluz, onde fundou um colégio para filhos de fazendeiros. E foi lá que conheceu sua mãe, com então 17 anos, que tomava a regência da escola. Devido à crise do café naquele período, a escola acabou tendo que fechar. E os dois, com então 4 filhos, se mudaram para o Rio de Janeiro, onde tiveram Júlio César. Com a crise, eles também não conseguiram se manter no Rio de Janeiro e acabaram voltando para a cidade de Queluz. Quando eles se mudaram para a cidade de Queluz novamente, tiveram mais 4 filhos. Júlio César é então o filho do meio, entre os 9. Na cidade, eles eram conhecidos como os de Mello e Souza, pois, assim como a mãe, que era professora, os filhos também seguiram a vocação, se tornaram professores na cidade. Antes do Júlio César seguir a carreira de professor e lecionar, com então 9 anos ele tomava aulas com seu irmão, João Batista. E ele era muito inquieto. Ele tinha uma coleção de sapos e constantemente ele interrompia as aulas que tinha com o irmão para ficar vendo essa coleção. Ele era muito imaginativo. Mas ele fez uma prova para um colégio naquele período, para o colégio militar em 1906. No colégio militar ele ficou por apenas 3 anos porque seu pai não tinha condições financeiras de mantê-lo lá. Já em 1909, quando ele saiu do colégio militar, ele entrou no colégio Dom Pedro II, onde ele teve aulas com o José Júlio de Silva Ramos, que era um dos membros da Academia Brasileira de Letras. Esse professor tinha como hábito passar redação para os alunos, e só quem concluísse as redações podia retornar para casa no final de semana. E foi esse um dos grandes incentivos a Júlio César para ele começar a escrever, porque naquele período ele era tão criativo que ele fazia a redação de outros colegas e cobravam alguns tostões para estar fazendo essas redações. E assim ele conseguiu juntar um dinheiro e conseguir se manter nesse colégio durante mais tempo do que no colégio anterior. Em 1912, o pai de Júlio César acabou falecendo e a mãe dele resolveu voltar para o Rio de Janeiro. Então ela montou um colégio, um externato, em Copacabana, com o nome de São Paulo. Seus filhos, que já eram professores, começaram a dar aulas lá.
mas o Júlio César começou a trabalhar numa biblioteca no centro da cidade. Nesse período, ele fez também faculdade de engenharia, se formando, e em 1918 ele começou a escrever no Jornal Imperial, e ele escrevia sob o pseudônimo de S.R. Slade. Ele começou a escrever com pseudônimos porque todos os seus escritos eles eram ignorados, deixados sobre peso de papel. Então ele percebeu que se ele escrevesse com um nome diferente, talvez ele ficasse famoso com aquilo. Então ele começou a escrever com heterônimos, e o primeiro deles foi S.R. Slade, que é um heterônimo americano, que escrevia ficção. Em 1925, ele casou com a sua aluna, Nair Marques da Costa, com quem teve 3 filhos. Após voltar do casamento, foi quando ele começou a escrever sob o nome de Malbataan, e seu primeiro livro foi Os Contos de Malbataan. Essa foi uma das obras mais famosas de Júlio César. Depois ele escreveu muitos outros livros, mais de 100. Isso dá ao todo mais de 2,5 livros ao ano até a sua morte. Ele escreveu muito. Mas o que tem de tão importante nesse livro, Os Contos de Malbataan? Os Contos de Malbataan conta a história de um homem que viajava até Bagdá. No meio da história ele acaba conhecendo esse tal homem que calculava, que se chama Berenice. No meio da viagem eles trombam com um sheik árabe que acabara de ser assaltado. Então eles seguem viagem para Bagdá os 3 juntos. Só que eles acabam enfrentando um problema, que é um dos primeiros problemas da história, que é a situação dos pães. Berenice tem 5 pães e o viajante tem 3 pães, totalizando 8. E eles começam a pensar como faremos para dividir 8 pães entre 3 pessoas. O sheik e o viajante quebram a cabeça tentando encontrar um problema, mas Berenice já tem uma solução curta e simples, que é simplesmente dividir cada pão em 3 pedaços. Quando ele fala isso pro sheik, o sheik fica encantado com a situação, com a solução do problema, que é simples e fácil, e acaba chamando Berenice para a cidade dele para fazer alguns trabalhos por lá. O livro, ele conta a história de outras pessoas que pediram ajuda para Berenice para resolver outros problemas, e o livro se desenvolve nisso, dos problemas matemáticos. E é sempre encantador pensar como que ele vai resolver isso, e ele sempre resolve de uma forma simples e inteligente e elegante. Uma das propostas do livro é, se você está lendo ele pela primeira vez, eu acho interessante você pausar a leitura quando surge um problema e tentar resolver. Depois acompanhar o livro para ver como que o Berenice vai fazer para resolver o problema. É bem bacana. E além disso, em quase todas as edições que eu consegui encontrar na internet, existe um apêndice que, além da explicação do Berenice, tem o passo a passo lá te ensinando como fazer se você ficar com alguma dúvida. É muito bom, é fascinante. Mas, sem sombra de dúvidas, a história que mais me chamou a atenção nesse livro é a história do tabuleiro de xadrez. É a seguinte: Berenice acaba conhecendo um rei e ensina o jogo de xadrez para esse rei. É lógico que o rei acaba perdendo pro Berenice, né? Porque é a primeira vez que ele tá jogando. E aí, em retribuição a Berenice ter ganho, o rei propõe a ele escolher qualquer coisa para estar ganhando. Berenice fala que não tem necessidade, que era só um jogo e tal. Mas ele acaba pensando que ele poderia ajudar as pessoas do povoado dele, que naquela época passavam fome e tudo mais. E aí ele pensa na seguinte situação, que é incrível. Ele diz pro sheik que ele quer ganhar grãos. Só que não é simplesmente ganhar grãos, ele quer ganhar grãos ali naqueles quadradinhos do xadrez e em projeção geométrica. Isso mesmo, ele vai ganhar, tipo, muitos e muitos grãos. Existe um físico também que fala sobre essa história num documentário chamado Milhões e Milhões, que é o Carl Sagan. E é fascinante essa lógica do Berenice de pensar em ganhar grãos em proporção geométrica, porque ele vai ganhar muitos e muitos grãos e vai conseguir ajudar o seu povoado a passar pela situação de fome e tudo mais. Existe uma determinada parte do livro que o Berenice acaba sendo chamado para ser professor, então você vai ver no livro
ele explicando sobre a história da geometria, a história da álgebra, a história do zero. É muito fascinante. E o livro, como eu disse, ele é ainda assim muito atual, e desde a época que ele foi escrito, ele foi feito a várias outras edições. E a última vez que eu fui ver, ele já estava na edição de número 80, então é uma leitura imprescindível para quem quer introduzir amor e matemática aos alunos. Eu acho fascinante. O Maupassant também foi chamado para ser uma das pessoas representantes na Academia Pernambucana de Letras, no período em que ele escreveu. Ele escrevera muito bem. E além disso, as obras dele eram difundidas por um outro pseudônimo, que ele mesmo criou. No caso dos contos de Maupassant, quem fez a tradução do árabe para o português foi o heterônimo Breno Alencar Bianco. Ele foi responsável por fazer essa tradução e também difundir a obra do Maupassant aqui no Brasil. Júlio César é responsável pela difusão e popularização da matemática aqui no Brasil. Em 1940, ele começou a dar palestras em todo o Brasil. E em 1941, ele inaugurou a Universidade do Ar, que era uma universidade que dava aulas através do rádio para todo o Brasil também. E em 1946 foi feita a criação do monumento na cidade de Itaoca, que é o monumento da matemática, que é bem interessante, que é esse aqui. Em 1951, ele fez a revista Alcarismo, que era de recriações matemáticas. Ele foi responsável também pela desmistificação da matemática no Brasil. Nas palavras dele, os professores de matemática eles usavam muito algebrismos, que eram termos difíceis de se explicar, com situações que não faziam parte do cotidiano das crianças e dos adultos em sala de aula. Então era muito mais difícil se compreender matemática com esse tipo de exemplo. E nas revistas dele, livros como Matemática Divertida e Pitoresca, Matemática Divertida e Diferente, Matemática Divertida e Curiosa, ele trabalha com exemplos do cotidiano. Então era muito mais fácil você conseguir entender, visualizar a matemática através desse tipo de exemplos. Ele foi também precursor do movimento da etnomatemática, que é quando você aprende matemática não de uma forma única, mas de diferentes formas adaptadas para cada pessoa. E aqui no Brasil, ele foi um desenvolvedor da etnomatemática, com livros como Meu Anel de Sete Pedras, Cintilações Curiosas da Matemática. Então ele apresenta várias coisas da tradição popular, como adivinhas, cordéis, repentes, desafios de contagem, cantatas, que mostram que a matemática está ali, dentro da tradição brasileira, com formas de história e formas divertidas de se pensar. Ele fala também da numerologia, que é uma coisa bem engraçada e curiosa, que ele usa o jogo do bicho para estar mostrando como as pessoas elas conseguem encontrar postulados que fazem sentido dentro da numerologia para explicar situações de vida, situações corriqueiras. O bacana do Maupassant é que ele também difundiu a matemática em hospitais, em clínicas, porque naquele período ele lia também para crianças que ficavam internadas e ele defendia a normalização e o tratamento humano contra a hanseníase, que naquela época era chamada de lepra, que era uma palavra ruim e denigrante, e se assumiu o termo de hanseníase para tratar esses doentes e tudo mais. Ele escreveu alguns livros em resposta a esse tipo de situação que era vivido, como O Romance do Filho Pródigo, Belezas e Maravilhas do Céu, entre outros. Então é isso. Maupassant foi um importante matemático, historiador, escritor brasileiro e curioso, porque ele tinha vários heterônimos e várias pessoas que ele criou ao longo de toda essa história. Além de escrever história, ele fazia história. E eu acho que ele é um dos escritores preponderantes para você estar ensinando matemática de uma forma divertida e encantadora na sala de aula. Então você vai ter os alunos muito interessados nessas histórias que ele fez
e nas curiosidades por detrás de Júlio César de Mello e Souza. É isso, muito obrigada por assistirem. Deixo aqui as minhas referências bibliográficas e vou estar abrindo para caso alguém tenha alguma pergunta. Obrigada e boa noite.